Nós estamos aqui na ADESAF com a Fernanda Gouveia. Vamos lá, o que é a ADESAF? A ADESAF é a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias. A sede da ADESAF é aqui na Rua Guarani, em São Vicente. Como vocês estão vendo, a ADESAF trabalha com pessoas drogadictas e, é claro, em vez de eu ficar aqui falando, eu vou perguntar para a Fernanda, que está nada mais, nada menos do que 16 anos aqui na ADESAF, para ela contar um pouquinho como é que tem sido essa história, os percalços, as alegrias, as dificuldades. Fernanda, me conte o que é essa ADESAF. Obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, agradecer o convite. Obrigada eu. E a ADESAF surgiu na minha vida, eu era ainda muito jovem, né? Eu sou uma das fundadoras da ADESAF e, na verdade, nós éramos um grupo de amigos que militavam em vários segmentos sociais, né? Partidos políticos, movimento de igreja, movimentos sociais. Juventude. Juventude, exatamente. Um grupo de juventude, né? Que tinha, vamos dizer, uma utopia, mas que não, né? Os 16 anos mostram que não era tão utópico assim. E aí, naquela época, a gente defendia alguns ideais, né? Algumas questões, especialmente na área estudantil. E aí a gente percebeu que, para que a gente pudesse ter uma atuação mais concreta, né? Nessas bandeiras que a gente levantava, era importante que a gente estivesse organizado num CNPJ, né? Numa pessoa jurídica, para que a gente pudesse, de fato, executar algumas ações, alguns projetos mais diretamente, né? E naquela época, 16 anos atrás, associações, né, ONGs, né, o terceiro setor, não era uma coisa assim tão, né, com tantas desenvolturas, com tantas desenvolturas, juridicamente não tão bem estruturado, né? O país passava por uma abertura política. E aí, nessa mesma época, as entidades, então, por conta disso, começaram também a tomar corpo, fora Collor, né? Alguns movimentos aí que uniram especialmente a juventude. E aí, nesse momento, a gente resolveu se organizar numa figura jurídica. Da gente querer até a gente conseguir, também demorou um tempo, porque a gente era jovem, continuamos não sabendo muita coisa. A gente mas sabia menos ainda. E aí, só em 2001 que a gente conseguiu, de fato, se organizar numa pessoa jurídica, para poder pleitear do Estado e de empresas privadas a oportunidade de executar mais diretamente, mais próxima da sociedade, aquilo que a gente, né, entende ainda hoje como alguns direitos sociais, como algumas bandeiras, algumas causas. Mas me diga, tantos setores de políticas públicas sociais, por que exatamente a questão da droga-adicção, que é dificílima? Como é que se dá isso? Então, na verdade, assim, né, o Estado, ele sempre olha, né, na prática, a coisa assim bem isolada, né, a educação, o social, a saúde. De um tempo para cá, a gente também percebe de alguns gestores, né, ainda bem, que bom, o quanto é importante essas políticas serem intersetorial, claro, né? E aí, de verdade, a gente começou a nossa atuação na saúde, né, lá em 2001, depois acabamos indo para o social, e a gente começou a descobrir que essa questão, né, da dependência química, na verdade, ela estava incluída nessas pastas, nessas temáticas, né, e ela acabou surgindo para a gente, não como um detalhe, um assunto mais dessas pastas, mas como um assunto, na verdade, que era o eixo central, né? Na verdade, o sofrimento da dependência química ela é tão grande para a pessoa, para a família, e tem tanto reflexo na sociedade que a gente acabou percebendo ou acreditando que a gente tratar a questão da dependência química, a gente estaria, na verdade, fazendo esse caminho inverso, de estar conversando com a saúde, conversando com a assistência, né, e poder unir tudo isso numa coisa que a gente acredita que pode, de fato, mudar a realidade da sociedade como um todo. Veja, as experiências particulares que eu vejo com algumas pessoas e até experiências pessoais que todos temos na vida com relação ao tema, mostra que a questão do preconceito em relação à droga-adicção, para mim, é possivelmente a antessala dessa dependência, porque o ser humano dito, digamos assim, normal, dito, ele tem essa dificuldade.
Muitas vezes, pela experiência que eu tive no fechamento da Casa de Saúde Anchieta, eu vi a dificuldade das famílias e da própria cidade em lidar com aquele ser humano, na maioria das vezes, mais fragilizado, mais sensível do que a maioria e, aliado ao preconceito, essa inabilidade de fazer esse contato acabou trazendo uma ação destrutiva de falta de inclusão dessas pessoas. Essa é a minha experiência pessoal como prefeita, como política. E a sua? Com essa questão específica, porque você acaba chegando no morador de rua, na população de rua. Como é parecido com o que eu fiz? Você tem outra vivência? Como é que é isso? E principalmente com o morador de rua? Não, eu acho que sim, eu acho que é bem parecido. Até porque, quando a gente fala de dependência química, a gente reúne tudo que tem de mais preconceito assim, da sociedade, né? A questão da saúde mental, sim, que aí tem uma relação bem estreita, né, com essa situação que você colocou. A questão do preconceito dessas pessoas que acabam por conta da dependência ou por conta da saúde mental cometendo pequenos delitos, né? E aí também acaba rolando um preconceito. Eu acho que o mais grave de tudo isso, né? O aspecto que chama mais atenção é que normalmente a pessoa no estado, né, de dependência química, de situação de rua ou de saúde mental acabam vindo de uma situação anterior, de vulnerabilidade social, quer dizer, né, é o pobre mesmo, é o mais pobre, é o mais vulnerável, que tem menos grau de instrução. Lógico que tem exceções. Negros, né? É a mesma fila que engorda a fila do presídio. É a mesma fila. É a fila dos manicômios, né? A fila do presídio, é a fila do dependente químico. Então, é óbvio que isso tem a ver com a questão da exclusão social, né? A questão da dependência química, por exemplo, ela não é a causa, né? Ele não está na rua porque ele usa droga. Né? Ele não foi cometer um delito, quer dizer, é uma questão anterior, né? É um efeito de toda essa exclusão. Então, eu acho que está muito, muito ligado. E quando a gente fala dessa população dependente de rua, eu acho que é o estado, assim, máximo de vulnerabilidade, né? Porque normalmente eles não têm família, né? Já não tem mais vínculo. Se você dá uma oportunidade, né? A gente escuta muito falar assim, mas eu dei uma oportunidade pro cara que era de situação de rua. Você vê, ele é vagabundo mesmo, ele não pegou. Eu dei emprego, ele não quis, mas caramba. Será que o cara comeu um dia antes de ir para aquele emprego? Será que ele tem uma roupa para ir para aquele emprego? Que ele está preparado, ele tem um psicológico preparado para chegar lá e encarar 20 pessoas daquela empresa corporativa que está cheio de regra, ele tem que se adequar? Será que ele vai conseguir sorrir naquela empresa? Porque ele não tem nem dente. Claro. Né? Então é muito fácil você virar e falar assim, olha, eu dei uma oportunidade, ele não quis. Né? Até porque parece-me que esse mecanismo de fazer uma armadilha para dizer não deu certo é um alçapão, é um gatilho que está sempre pronto. Agora, eu sei que você tem uma experiência particularizada naquele maravilhoso programa de São Paulo, que foi feito na gestão Haddad, que é o de Braços Abertos. Você pode contar um pouco como é isso? Esse programa acabou? Não, esse programa não acabou, né? Um programa baseado também no conceito de redução de danos. A Desaf acabou fazendo a execução desse programa por meio de um processo de licitação, né? A gente acabou parando lá, subindo a serra. E no começo foi bem difícil, né? Porque é um território, né, bem hostil. E lá, basicamente, o programa ele está em 3 pilares, né? Que é a hospedagem, a alimentação e o trabalho, que é o componente NEST do programa. Então, a pessoa está em situação de rua naquele território da Cracolândia, ela é retirada, se ela quiser, né? Porque ela também tem o direito de estar na rua, se ela quiser. Ela é retirada da rua e é colocada numa vaga de hospedagem, que na verdade é o primeiro passo, porque ele tem que ter no mínimo, né, um teto, né? É garantido para ele as 3 refeições e depois, e lógico, né, a questão da saúde, né, o acompanhamento de saúde, da assistência social, documentação e tal. E aí é oferecido para ele uma vaga de trabalho, né, um posto público oferecido pela prefeitura. Então, por exemplo, a varrição da rua. Então, fora a questão da empresa lá que faz a limpeza urbana, também conta com um posto de trabalho dessa pessoa. E essa rotina de trabalho dele é baseado no conceito de baixa exigência. Então, ele não trabalha às 8 horas, ele trabalha um horário menor, porque ele tem a questão da dependência, né, da comorbidade que ele adquiriu desses anos todo na rua do uso de substância. Então, é adequado para que ele possa, de fato, né, executar aquele trabalho. Né? Aí não tem armadilha, né?
não tem pacote de maldade, né? Porque normalmente o que se oferece é um pacote de maldade, né? Toda essa movimentação em redor desses pilares mostra que é um programa extremamente cidadão e com as variáveis intervenientes para juntar num eixo qualquer de unidade, que é justamente a da cidadania, essa situação. Agora, você falou uma expressão, redução de danos. Talvez nós duas saibamos o que significa, mas a gente poderia explicar para as pessoas que estão nos vendo o que significa exatamente redução de danos. Eu acho que assim, primeiro que a maior diferença quando a gente fala do conceito de redução de danos para um tratamento convencional é um tratamento para dependente químico também. A diferença dele para o convencional é que você não exige dele a abstinência, né? Como, por exemplo, uma internação. Olha, você não pode usar mais, você vai ser internado e vai ter os cuidados. Ele pode entrar no programa, né, nessa prática de redução de danos, que é o programa de braços abertos, mesmo fazendo uso da substância, né? E aí a redução de danos, em tese, vai cuidar dos aspectos biológicos e sociais desse indivíduo, né? Então a questão da saúde dele, física, e dos sociais, que aí não é um combate à droga, né? É um combate à fome, um combate à exclusão, à falta de emprego, à falta de oportunidade. Então a redução de danos é isso, ele vai estar inserido numa prática, né, que vai ter um cuidado com a saúde, um cuidado social, né, uma intenção de fazer uma reinclusão social dele através do trabalho, sem que ele esteja abstinente, né? Então é possível. Isso tem tido muito resultado? Muito resultado. A gente tem, por exemplo, hoje, todo mundo quando a gente fala de Cracolândia tem aquela imagem, né, e é um mundo zumbi, e eu já escutei isso. Nossa, se você tirar um raio-x do cérebro da pessoa, vai estar branca, né? Não tem mais nada lá dentro. A gente escuta essas bobagens, né? E aí ele não consegue produzir nada, ele vira um zumbi, robotizado e tal. E de verdade o que a gente vê hoje é aquele público que estava ali, né, deitado no chão, fazendo uso 24 horas por dia de substância, hoje trabalhando em frentes de trabalho, né? Então produzindo arte, fazendo manutenção de vias públicas, plantando sementes, né, costurando, né, recuperando o vínculo familiar. E construindo a autoestima. Exatamente, eles vão inclusive fazer um desfile de moda agora, né, já, logo mais. Então assim, hoje nós temos, por exemplo, 266 usuários nessa condição, né, que não fazem mais uso de substância química 24 horas por dia, que estão restabelecendo os vínculos familiares. Aliás, desses 58 saíram do programa porque retornaram para as famílias, né? Que é muito... Você está falando da capital de São Paulo. Da capital, tá. Desses, né, assim, dados concretos, resultados concretos de usuários de drogas, né, que todo mundo acha que não tem mais solução, que não tem, né? Eu costumo dizer assim, que a redução de danos é como, né, eu acho que todas as mulheres que estão escutando a gente fazem ou fizeram regime um dia na vida, né? Fizeram... Ou fazem, né? Até as magrinhas pensam assim, tem que emagrecer mais 2 quilos no mínimo. Então eu costumo dizer que a redução de danos na prática, que a gente vai assistir lá com eles, é um pouco disso. Então é assim, no sábado a gente sempre dá uma furada no regime. No sábado ou no domingo, né? Então é assim, eu vou me manter limpo, me manter centrado, para poder executar a minha tarefa, o meu trabalho, que eu tenho a minha remuneração, que eu vou comprar meu produto de higiene, que eu vou comprar meu arroz, meu feijão, que eu vou agora poder comprar o tênis para o meu filho, porque eu não preciso mais, né, cometer pequenos delitos, né? Então eu vou me manter firme, só que quando chegar no sábado, eu vou furar a minha dieta e ele vai consumir a droga, né? Quando a gente fala de droga, a gente está falando do álcool, por exemplo, né? Aliás, a gente está falando do álcool. Em cada 10, em 10 famílias. Sim, a gente tem. As pesquisas demonstram que hoje o número de pessoas que morrem em decorrência do uso de álcool são 10 vezes maior do que se você juntar crack, cocaína e outras drogas, né? Então, tem tudo isso, essa questão da dependência, né? Olha, a redução de danos, eu tive a oportunidade de criar na época eu era prefeita, através do Dr. Fábio Mesquita, que estava à frente do programa de AIDS, e, evidentemente, do secretário de Saúde, o Dr. Davi Capistrano. E eu fui acusada, na época, de fazer um incentivo ao uso de droga. E quase, esse trio, eu, Fábio e Davi, quase fomos presos. Hoje, esse programa correu mundo, foi para a ONU, foi para a Tailândia, onde a redução de danos, a epidemia envolve heroína. E você está me contando justamente o contrário daquilo que eu ouvi no início. Quase fui presa.
E agora, dia 24 de novembro, nós conseguimos instituir na cidade de Santos, eu espero que as outras cidades da região também façam, o dia para a gente meditar, refletir sobre a redução de danos. Já está incorporada, essa medida já está incorporada no calendário da cidade. Como você vê, é algo singelo, você vê que isso ajudará no processo? Ter um dia para refletir sobre a questão? Sim, eu acho que primeiro, você chama atenção, né, para um dia de reflexão. Eu acho que é um assunto que acaba passando despercebido pela maioria das pessoas, especialmente da sociedade civil, né? Assim, como eu falo, a questão da dependência química ela é muito associada a essa questão do preconceito. Então, eu acho que, primeiro, ela vai servir para quebrar esse tabu, né? Para discutir, para colocar o assunto. Eu acho que, por exemplo, de uma forma, como você fala, singela, né? Que foi colocado o dia, ela não é tão singela assim, né? Então, eu acho que isso... bem trabalhado e aproveitado pelos gestores, né? É um dia que se pode levar para as escolas, né? Para a gente não chegar no ponto de ter que tratar dependência. Então, eu acho que é um dia que tem que ser ampliado, inclusive na questão das escolas. Eu acho que isso atrai, né? A questão da mídia, por exemplo, quando você tem um dia, né? Acaba atraindo a atenção da imprensa, por exemplo. Eu acho que isso também é importante, porque a imprensa acaba sempre contribuindo para esse tipo de causa, né? E eu acho que realmente vai fazer toda a diferença, né? A gente poder estar discutindo isso. Vamos saber. Fernanda, a gente já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria saber duas coisas de você. Como é o sentimento seu particular e da equipe quando você ajuda a servir, bordar, costurar de novo os aspectos desfacetados e quebrados da psique de um ser humano, emocional, familiar, físico, fisiológico. Como é isso? Como a equipe, o que ocorre para a equipe? Evidentemente, para aquela pessoa que está lá. Eu acho que assim, primeiro que a equipe, ela ao mesmo tempo que ela trata, ela também tem que ser tratada, né? Muito bom. Claro. Primeira coisa. Porque assim, é muito transformador, né? A gente, às vezes, se acha muito sem preconceito, né? Mas quando a gente chega num lugar desse, a gente percebe que a gente ainda tem. E a gente vai conseguindo quebrar. E, assim, eu, particularmente, repensei a minha vida inteira por conta de estar nesse programa. E não é só estar no programa, é ter tido a chance de me aproximar deles, né? De não ser só uma gestão que você vai lá, senta numa mesa e faz uma política para eles. Quando você faz com eles, é transformador. E você acaba repensando a sua vida toda, todos os seus conceitos, tudo que você pensou, né? A essência, né? A essência, se você chegar tão perto da essência do ser humano, transforma. Eu acho que a equipe também precisa de cuidar. Então, assim, toda essa equipe que trabalha com população de rua, né? Com a questão da dependência, ela precisa também ser tratada, né? E é mágico, né? É muito comum falar aquela frase, não tem preço? Eu vou dizer, não tem preço. Quando você vê uma vida transformada, né? E eu lembrar que eu cheguei lá 3 anos, em algum momento, eu confesso que eu pensei, nós estamos enxugando gelo. Quando eu pensei lá na primeira semana. Sim. E hoje, depois de 3 anos, eu falo assim, que transformação. A gente não está enxugando gelo. E é possível, acreditem, é possível. E mesmo que for para né? Se você muda a vida de valeu a pena. Porque um ser humano é um universo. Né? Então, acho que vale muito a pena. Bom, para terminar, mas terminar por agora, nós vamos ter outros contatos, não tenho dúvida. Se você não fizer o que você fala com tanta paixão, com tanta sinceridade, o que você gostaria de fazer na vida se você não fizesse essa atitude e essa atividade que você faz? É difícil, porque eu não me vejo sem fazer, né? Mas eu acho que eu seria professora. É mesmo? Porque professora, eu acho que também é um campo, né? Uma atividade que você consegue chegar muito próximo, né, do ser humano, da essência, e você consegue transformar. Então, eu acho que eu seria professora. Que bom, Fernanda. Bom, essa foi Fernanda Gouveia, aqui da ADESAF. Fiquei muito emocionada durante vários momentos da nossa entrevista. Espero que você perceba o que é a redução de danos e o que é a ADESAF. Obrigada, querida. Até uma próxima oportunidade.